Vamos lá, pessoal. A questão 18 é uma questão bem interessante e a gente fez uma muito parecida, que era uma questão, né, do nosso curso de estática, tá? Ela tinha os mesmos princípios, as mesmas perguntas, tá bom? Aqui ele colocou um pouco mais sofisticado, né, porque tinha as forças mais inclinadas e tal, mas é uma questão que, se você fez lá as nossas listas, tinha ela muito parecida, dava para você matar bem. Por que eu tô falando isso? Porque questão de ficar analisando é sempre uma merda de fazer, tá? Então, assim, é uma questão difícil naturalmente, você vendo ou não, mas é claro que seria mais fácil se você já tivesse visto algo parecido. Então ele coloca aí. A figura representa as forças que são aplicadas por dois homens ao transportar uma barra homogênea ao longo de uma escada inclinada, paralela a ela, fazendo um ângulo θ com horizontal. F1 e F2 são as forças exercidas pelos homens, que estão, respectivamente, na parte mais alta e mais baixa da escada, alfabeta os ângulos, blá blá blá. Aí bote aí, né, F ou V, para falar durante as condições durante o transporte. Então, primeiro, se α igual a beta e F1 igual a F2, a barra estará em equilíbrio rotacional em relação ao centro de massa da barra, qualquer que seja o valor de F1. Qual a ideia, pessoal? Só existe soma dos momentos igual a zero se as forças convergirem num único ponto. Então, por exemplo, fiz aqui, ó, F1, F2, peso. Se eu prolongar todas essas forças e elas convergirem num único ponto, a soma dos momentos é igual a zero. Tá? Então, isso é um detalhe muito importante. Por quê? Dados os ângulos certinhos aí, o valor não vai fazer mais diferença. Tá? Então, por isso que se alfa igual a beta e F1 igual a F2, a barra não necessariamente já estará em equilíbrio, tá? Ela só vai estar em equilíbrio se as forças convergirem. Tá bom? Então, por isso que a afirmativa é falsa. O finalzinho dela até está correto, qualquer que seja o valor de F1, mas não qualquer que seja o valor de alfa. Tá? Segunda, né? Se F1 igual a F2, a barra estará em equilíbrio translacional em relação ao solo, mesmo se os ângulos alfa e beta forem diferentes, quaisquer que sejam os ângulos alfa e beta. Então, o que é equilíbrio translacional? Né? Soma das forças igual a zero. Soma das forças igual a zero quer dizer, ou você faz Lamy, né? Pega esse F2, transporta para cá, o F1 transporta para cá, e aí você... Lamy não, né? Regra do polígono, desculpa, soma das forças vai dar zero, mas repara que não é para qualquer ângulo, né? Se eu mudar o ângulo assim, sabe, descer aqui um pouquinho, subir um pouquinho, não vai fechar mesmo que esses caras eles sejam iguais, tá? Lamy é quando você pega diretamente esse esforço aqui, aplica nesses pontos, né? Faz lei dos senos. Então, se você faz lei dos senos, o F1 sobre o seno de algum ângulo tem que ser proporcional ao F2 sobre o seno de algum ângulo, tá? Então, por isso que não é válido em todos os casos. E no último, né, se alfa igual a beta igual a zero e F1 igual a F2 igual a mg sobre 2, a barra estará em equilíbrio rotacional em relação ao centro de massa e em equilíbrio translacional. Isso é mais fácil, porque ele pegou um ponto, uma característica, tá? uma condição específica, aí você calcular. Tá? Então, olha só, alfa igual a zero, beta igual a zero. Assim, né? O ângulo alfa e beta é com relação à normal, a vertical. E aí, se esse é mg sobre 2 e esse é mg sobre 2, a soma para cima vai dar mg, que é igual a soma para baixo. Equilíbrio translacional, ok. E o equilíbrio rotacional também está ok. Ah, professor, mas não convergem. Mas o convergir é só quando eles não são paralelos, né? Se eles forem paralelos, aí o que a gente vai fazer é só os momentos em relação ao centro de massa, tá? Então, ó, mg sobre 2 vezes essa distância, mais mg sobre 2 vezes essa distância. Repara, essa distância é igual a essa, né? Então, menos no caso, que está um para um lado, outro para o outro. Então, a soma com certeza dá zero, porque os momentos para rodar para um lado e para o outro são iguais. E aí, só um detalhe é o seguinte, a barra estará em equilíbrio em relação ao centro de massa. Isso é verdade, mas não é somente em relação ao centro de massa. Ele não falou isso, tá? Estou só deixando claro para vocês. Se existe o equilíbrio rotacional em relação a um ponto, existe o equilíbrio rotacional em relação a todos os pontos.
Isso você pode olhar por aqui. Se a soma dos momentos dá zero em relação a esse ponto aqui, porque elas convergem, né? Então, obviamente, a soma dos momentos vai dar zero, está em equilíbrio rotacional, em relação a qualquer ponto. Se não roda para um, não vai rodar para ninguém, essa é a ideia. Tá? Então, é F, V e V. Resposta, desculpa, F, F, V, tá certo? Resposta, letra E. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.